trajetória de sucesso e a gente vê a sua caminhada dentre esses trabalhos que são pioneiros dentro da Amazônia. A gente vê os vídeos que você posta no seu canal e é incrível. Vocês são muito corajosos, porque vindo de São Paulo, né, às vezes o próprio Lohan, né, vindo de fora e colocando em primeiro plano a natureza, a nossa natureza. Então, é uma honra tê-los aqui, e isso também foi algo para provocar as pessoas, provocar, eu digo, o pessoal regional da região sul e sudeste do Pará, colocar que o quão é importante a gente trabalhar outros materiais além do concreto, além da alvenaria. Tem muita coisa boa, tem um potencial incrível, é só a questão de trazer esse valor, né? E é isso que está faltando, a questão da valorização, a questão da humanização dessas pessoas mais simples, né, que trabalham. Então, eu passo a palavra para o Alexandre, que senão eu também falo demais, né? Aqui é todo mundo assim, pancado das ideias, mas é isso que nos faz crescer e é isso que nos faz inovadores. Acredito que você vai falar muito a questão da inovação de materiais e é o que você trabalha no dia a dia. Né? A palavra é com você. Muito obrigado. É uma dupla responsabilidade, né? Falar depois dela nunca é fácil. Falar depois da Patrícia nunca é fácil, mas é muito estimulante, né? Eu convivo com ela há muitos anos, desde a faculdade. A gente se conheceu na faculdade, ela cursando arquitetura e eu cursando artes plásticas. Eu era facilmente encontrado no bar da faculdade ou no diretório acadêmico, e a Patrícia era sempre encontrada estudando e tirando 10 de capa a capa. Ela é uma aluna, pouca gente sabe, né? Mas ela foi esteio de cola para Belas Artes durante a permanência dela lá. Ela formou muito arquiteto famoso aí. Mas muito bem. Desde aquela época, a gente, muito jovenzinho, a gente tinha um sonho que ainda está com a gente, que é, de alguma maneira, conseguir participar e entender, né, algumas questões que, para a gente, desde antes ainda, eram fundamentais, né? Nosso papel na vida, o nosso papel no mundo, o nosso papel na sociedade, né? O que é que a gente veio fazer aqui, de fato, né? E eu convivo já desde criança com rudimentos de arte, que eu acho que era o momento mais primitivo, onde essa arte era mais espontânea, mais natural, né? Com o tempo ela vai se estruturando e vai, nessa estruturação, entendendo o formato mais técnico, ingressa na faculdade, então percebe na academia todo um rigor, né? E não encontra, tendo nascido em São Paulo, dentro desse formalismo inteiro, não encontra paz, né? Então, o mundo, na verdade, ele é muito grande, muito vasto. O mundo é uma biblioteca por saber, né? Devir, né? Então, é parte dessa busca, e é inevitável, dentro dessa busca, vir parar dentro de uma floresta. Poderia ser a Amazônia, como poderia ser qualquer outra floresta. A convivência com a natureza, esse retorno, né, está buscando simplificar o que eu acho que a gente complicou demais, né? Então, essa natureza sustentável, né, que é dada, que está aí para ser entendida, né, é o que norteia, acho que, o meu trabalho e o trabalho dela. Então, a gente sempre falou na faculdade, antes de namorar qualquer coisa, que o que casa entre pessoas são projetos de vida. Então, se a gente não se gostasse, a gente seria casado. Mas a gente se gosta. Dentro disso, a arquitetura propõe um espaço hoje para repensar, né, muitas coisas, dentre elas materiais, né? E a construção civil, pelo impacto que produz, também
imagina a gente com esse sentimento de vida, conviver profissionalmente com um canteiro de obra e com todos os resíduos e os impactos que uma situação dessa produz. Então, foi por aí que começou essa história de reprocessar materiais e tentar transformar esses resíduos em alguma outra coisa que pudesse dar destino e diminuir esse impacto. A primeira coisa que a gente tratou de buscar fazer foi micronizar esses materiais, diminuir, né, o tamanho deles, trazer isso para um tamanho de pó. Eu vou entrar nesse tema aqui. E começar a tentar sair da cidade com as cores da cidade. Ainda não. Com os pigmentos, né? Então, o laboratório ele se dividiu em duas alas, né? A ala que está ligada à construção civil e a ala que está ligada a elementos da natureza. Nos elementos da natureza, vem o primeiro contato grande foi com terra. Então, a terra como matriz para pigmento, cor, para eu poder fazer tintas à base de terra. Essa questão social era muito importante também, dentro do que a gente vive. Então, gostaria de entender a relação de pertencimento com a terra, e isso a gente amplificou. Então, eu vou rodar um vídeo rapidinho aqui, que acho que é mais rápido e objetivo para falar disso. Posso soltar? Vamos lá. Mas aconteceu o seguinte. Tá bom. Tudo bem. Então foi o seguinte. A questão do intercâmbio também é outro ponto muito importante, né? Troca de conhecimento. E eu me relaciono com outros artistas espalhados. Hoje a tecnologia facilita muito esse contato, então são artistas esparramados pelo mundo. E eu coloquei nas redes sociais um pedido, né? Por favor, enviem terra pelo correio para mim. Um pedido inusitado que, naquela hora, eu achei que eu ia receber uma quantidade pequena de contribuições. Eu acabei ficando amigo do carteiro, porque o carteiro passou a ter um destino, até um dia que ele chegou para mim e perguntou: o senhor não está pensando em aterrar a sua casa pelo correio, né? Porque chegava tanta terra em casa e umas malas tão pesadas, que ele chegou e falou: o que é isso, né? Eu falei: isso é terra. Terra pelo correio, né? O senhor não está pensando em aterrar a sua casa pelo correio, né? Eu falei: não, não estou. Aí mostrei para ele como era o processo, o que aquilo virava. Porque vinha terra de tudo quanto era lugar. Então, terra da Alemanha, da França, da China, Tailândia, Israel, daqui, do Crato, Maranhão, todos os lugares. Ia chegando, porque na rede social você dá um tiro aberto. E aí as pessoas entraram na onda, isso viralizou, e elas começaram a compartilhar isso, e começou a chegar terra, e o pedido era que viesse a terra e uma carta dizendo por que aquela terra tinha sido escolhida por ela e qual era a relação, o vínculo de pertencimento dela com aquela terra. Então começaram a chegar coisas muito bacanas, muito fortes de relacionamento. E pessoas chamando na comunicação para entender o que era valor, né? Querendo entender se aquilo valia mesmo. Então, tem que valer para você, né? A terra tem que ser importante para você. Você que sabe, tanto faz. E quanto, e que tipo, o que for importante. Então, hoje tem uma coleção de terras lá bastante grande. Essas terras, elas já estão sendo transformadas em tinta,
e elas vão pintar um painel que chama Da Terra à Terra, que é esse painel que a Paty falou. Pode. Vamos lá. Essa é uma terra que chegou de Hamburgo, por exemplo. Tá. Vai compartilhar agora. Uma convocação é Alexandre Mavinier, e a proposta é estimular no meio o despertar da consciência. O processo é um processo vernacular, né? Ele começa de forma bem simples, e ao longo desse processo isso foi se sofisticando, foi se percebendo na composição dessas terras, do ponto de vista plástico, aplicado às artes plásticas, foi se percebendo algumas características, e essas características foram sendo trabalhadas, e as tintas foram chegando a resultados bastante interessantes. Hoje eu só pinto com terra, eu abri mão de todas as outras possibilidades e técnicas e só pinto com terra. É uma pintura muito interessante, porque a terra molhada eu chamo de pintura invertida. Quando ela seca, ela realmente vira outra coisa. Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo a enxergar a tela a partir da terra, de trás para frente. E o resultado final depende de alguns fatores, e algumas observações de cunho pessoal foram bastante interessantes. Aquelas pessoas que eu já conhecia de longa data, existe uma relação muito próxima das características físicas da terra que representa aquela pessoa com as características da personalidade daquela pessoa. Pessoas mais complicadas trazem terras mais brutas, mais difíceis de serem reduzidas, né? Pessoas mais sensíveis trazem terras mais sensíveis. Então são várias coisas que foram sendo observadas ao longo do processo e relacionadas, e isso monta hoje um compêndio técnico que permite que pintar com terra possa ser agora sintetizado e passado adiante. Então, uma das coisas que a gente faz hoje no Instituto Favela da Paz lá é ensinar como transformar resíduos e terra também em pigmento e como processar tinta a partir disso e as diversas utilizações dessa tinta. Acabou virando um programa de geração de renda, uma vez que tinta é um produto de grande demanda, e essas pessoas podem, a partir de então, processar e comercializar suas tintas a partir de resíduos sólidos, sejam eles quais forem. Isso aponta para o que a Patrícia estava falando já no viés do urbanismo, para políticas públicas. São processos de produção bastante simples e acessíveis, e para isso ficar simples e acessível, dentro do ateliê de pintura também, eu parti para desenvolver os equipamentos com recursos que qualquer pessoa teria em sua casa. Aqui, ó. Então tá lá. Foi isso aqui que circulou nas redes sociais. O pedido, né? Depois da primeira vinda para a Amazônia também, e convivendo já com essa questão da terra, eu passei a levar, eu também fazer a minha contribuição às minhas próprias terras. Então, eu estou sempre ligado nas terras por onde eu estou passando e estou carregando e sempre respondendo. O que é isso? Isso é terra. Mas vai levar terra? Eu vou levar terra. Então, carrego terra. E da Amazônia vieram algumas surpresas que foram para o ateliê, e numa comunidade terra preta também, a gente conheceu uma forma com que eles trabalham a terra, e eles fibram a terra e fazem esse fogareiro, que acabou virando a minha pira lá no ateliê.
O moinho de terra, a gente fez um moinho bastante simples. No começo eu fiz uma parceria com o IPT, né, que é um instituto de tecnologia de São Paulo, e então eles têm um equipamento profissional de alto nível e de grande eficiência. Mas a ideia, a partir daquilo, era desenvolver aqueles moinhos a baixo custo e de maneira que as pessoas pudessem fazer nas suas comunidades. Então, nasce esse moinho aqui, ó, feito com cano de PVC, e motor de máquina de lavar roupa, com sobras de correia, e ele consegue ser bastante eficiente. Desse motor, eu comecei já a fazer a redução de todas essas terras que estão chegando por lá, e já vamos chegando a excelentes resultados. Olha aí. Essa terra amarela foi uma terra que veio lá de Itatiaia, né? Aqui a gente já encontra os carvões de incêndio florestal amazônico, né? Que faz a figura da mulher, né? E a tinta de terra, que resulta esse amarelo, né? E os óxidos de ferro. Então, quando eu vim para cá, eu percebi que aqui é uma região muito rica em minério de ferro, e estou querendo ver se antes de pegar o avião eu consigo, com alguém, uma pedra para levar comigo. Se alguém souber, está no radar. Porque aí os processos, né? Processos antigos, como eletrólise. Então, no ateliê, a gente faz eletrólise de muita coisa. Aço, ferro, alumínio, e aí daí saem os óxidos. O tratamento desses óxidos com temperaturas, ou seja, no fogo propriamente dita, nesse fogareiro aqui dos terra preta, ele vai me dar amarelo, azul, verde, e daí eu consigo extrair vários pigmentos. Então, a construção civil hoje joga fora uma riqueza em materiais que poderiam ser transformados em N aplicações, que o ateliê acabou virando um laboratório dessas possibilidades. E faz uma pequena aplicação numa escala artística, na pintura dos quadros, né? Mas aquilo ali tem vocação para escala um pouco maior e que pode ser encampado pelas comunidades como um programa de geração de renda e redução dos impactos da construção no seu meio imediato. Então, aqui, um exemplo dessa aplicação. Os carvões estão aqui, ó. Quem são esses carvões? Nas vindas para a Amazônia, a questão das queimadas. As queimadas, elas não são bem o que o Jornal Nacional conta. Se você está inserido dentro da mata, está inserido na comunidade, você começa a entender um pouco mais o que é isso dentro da cultura local. Qual é o valor, qual é o significado, como é que eles se relacionam com isso. Então, existem vários tipos de fogo que eu falo que são os muitos amarelos. Da Amazônia, né? Porque ali você tem essa questão da cor do matiz também. E os carvões também. E a forma com que esse fogo acontece. O carvão, ele traz, dependendo do que foi queimado, do que foi carbonizado, ele traz uma textura, ele traz uma rigidez, ele traz um material mais cristal, mais macio. Então, você fala hoje em uma xiloteca, né, amazônica, mas dentro do ateliê de pintura você começa a tentar separar o que era aquele carvão, de onde ele veio, né?
e como é que você usa. Então vão nascendo famílias que ainda não têm nome, né? Mas a volta para a Amazônia já começa a olhar para esses lugares, tentando ver se quando for pegar, já tentar saber o que é que está vindo ali, entendeu? Depois tem toda a parte da matemática desse impacto, né? Que são as contas que andam por trás da sustentabilidade, né? Então, o balanço, talvez a gente devesse estar mais preocupado hoje em plantar mais árvores, porque a gente sabe que uma árvore adulta já, quando ela parou de crescer, chegou no limite dela, ela já está começando a somar no outro lado. Então, a ideia do manejo, a ideia de conviver com uma mata, não só de forma teórica ou de uma forma distante, é uma coisa que a gente sempre quis. E a gente conseguiu agora realizar um sonho lá, antigão, que foi adquirir uma área aqui na Amazônia. Então, a gente conseguiu uma área que, para a realidade amazônica, é pequenininha, né? Então, a gente conseguiu 500 mil metros quadrados e a gente vai viver grandes coisas dentro desse espaço. Porque a ideia é fazer a imersão, é entrar ali, viver aquele dia, né? Morar lá 3 meses do ano, 4 meses do ano, pintar lá, trabalhar, desenvolver arquitetura lá de dentro. Ou seja, essa coisa de estar, né? de pertencer, é muito importante. Tem o primeiro amor, onde você se apaixona por aquilo, mas em algum momento você tem que dar a sua vida ali. Então, acho que a gente entendeu isso e a gente chegou aqui com esse amor todo e com essa força. E dentro das andanças, quando venho para cá, eu gosto de passar mais tempo dentro da mata do que na cidade. A Paty ela é mais ligada na comunidade, ela já gosta mais dessa questão da estruturação social, do urbanismo, né? Da organização, da sustentabilidade aplicada sob esse viés. Eu gosto muito de ficar dentro da mata, eu gosto de ver menos gente e dormir lá na rede, entendeu? E se a onça me comer, fui, entendeu? Mas dentro dessa relação com essa turma, fiz alguns amigos mateiros, fui constatando alguns números, por exemplo, quando eles tiram árvore para uso pessoal, ou mesmo no manejo, para cada tonelada, esse número me assombrava, para cada tonelada de árvore retirada da floresta, 2 toneladas sobram. Parecia um número solto, até começar a pedir para eles me levarem nesses lugares. Onde você tirou uma árvore recentemente aí para fazer a casa do fulano? Aí te leva lá. O que sobra lá? Sobra a copa, toda a galhada dela e a base dela até a abertura da raiz. Se você cubar isso que sobrou lá, é muita madeira, entendeu? E uma madeira que está jogando contra, não está jogando mais a favor. Então, tem um olhar agora para isso tudo que essa convivência estreita e íntima dentro da floresta vai começar a mostrar. Ou coisas, por exemplo, como o breu. Aqui, ó. Olha lá. Então, esse carvão começou a pintar essa série aqui, que é a série das mulheres gigantes exaustas, né? Olha lá. Aqui. E aí começou a chegar, como chegou terra, comecei também a virar o maníaco do carvão. Então venho para cá e a mala volta sem nada, vai cheio de carvão. Chega em casa, carvão, entendeu? Então, essa coisa de chorar com ele, sabe? Às vezes ela tem isso, né? Ela olha para as situações e chora com as situações. Então, as coisas vão te tomando, né? Ótimo. E um dia lá em São Paulo, a gente estava com esses carvões dentro do ateliê, num processo que é um caminhar, cai uma chuva preta, já com o noticiário bombando as questões ligadas ao incêndio, as queimadas recorde da Amazônia, com o Pantanal cruzado, né? A seca na Bacia do Prata, ou seja, tudo aquilo rolando quando cai a chuva preta em São Paulo. Porque São Paulo é muito chocante. 3 horas da tarde, ficou escuro, como se fosse fim de dia, acabou o dia, não tem luz, escureceu, as luzes da cidade não acenderam, ficou bem escuro mesmo, preocupante. Puf, um toró, só que a cor da água era preta, entendeu? E mal cheirosa.
E aí ficou todo mundo louco sem saber o que estava acontecendo, tal, rapidinho veio a informação que aquilo ali estava carregando fuligem dos incêndios da região norte e centro-oeste, estava desaguando em São Paulo. Só que tinha uma coisa curiosa, né? Dentro do ateliê, deu para pegar o carvão e ir lá fora e botar embaixo da água, que também era fuligem de queimada. Então, eles marcaram um encontro em São Paulo. Foi bem pesado isso. Nasce ali, então, um conceito chamado Amazon Tears, que são as lágrimas amazônidas, né? E o Amazon Tears foi parar agora em 2021, né? 2021, o Amazon Tears chegou na Bienal de Veneza. E foi engraçado, porque a gente estava em plena pandemia. E essa questão dos materiais que a gente está falando, eles falam, eles têm força própria. Um carvão tem força própria. Na hora que a gente preencheu a guia de exportação da obra de arte para a Bienal de Veneza, o contador ele preencheu um número errado, um só. Então, significava que aquele código não estava mais se reportando a uma obra de arte dentro da caixa. Podia ser qualquer coisa. Sapato, camisa, leite. Só que o código que ele criou ali era bomba. Ele criou, nesse momento que só se fala em armamento, liberar armamento, ele criou um código que era mina terrestre, granada de mão. Aí o Exército Brasileiro ligou lá em casa e falou assim, escuta, vocês estão exportando granada de mão para Veneza? Eu falei, não, é uma obra de arte. Ele falou assim, não, mas a gente já deu uma olhada aqui, como a Amazon Tears é um mobile, né? Aqui, ó. Então, estou pulando aqui. O Incêndio dos Corações, que é a matriz da técnica que chama carbografia, né? Tá aqui. Isso aqui foi a pintura que nasceu desses carvões logo em seguida da notícia do assassinato do Bruno e do Dom. Aqui. Esses aqui são os carvões da Amazon Tears. Então, é a lapidação dos carvões de incêndio florestal amazônico em 984 pedaços. Então, eles viraram essas bolinhas para o exército, quando eles olhavam de fora, eram granadas. E para explicar que não era granada e que era carvão vindo da Amazônia, só piorava a história. Muito bom. Aí, olha lá, a Amazon Tears é um mobile bem grande, com esses carvões que mimetizam um rio voador de carvões de incêndio florestal, né? Fim da história, conseguiu liberar e ele chegou atrasado na Bienal. Quando chegou atrasado na Bienal, a obra estava conhecida como a bomba que ficou parada. E como estava o Covid, a gente não foi montar, chamou a atenção. Quando eles desmontaram a caixa para ver a bomba, porque eles não queriam ver a obra de arte, eles queriam ver uma bomba. Que bomba, cadê a bomba, né? Quando abre a bomba e eles montam a bomba, eles se emocionam com o que eles montaram, nenhuma relação pessoal com a gente, nem com a história, não conheciam nada. Foi uma emoção que veio do próprio objeto, do próprio material, do que se relacionou com eles ali. E eles, por iniciativa própria, inseriram a bomba no catálogo com a atração principal da Bienal. E isso ficou como o mapa da Bienal em Veneza, e foi o que aconteceu. Então, o material estava falando sozinho. As pessoas entendem o valor do que a gente tem aqui queimando e o impacto que isso tem. E pegaram e colocaram isso na primeira fila, na primeira cadeira, lá por conta própria. Estava na mão deles, então eles fizeram o que eles queriam dizer com aquilo. Puf, usaram para dizer. Logo na sequência, nessa Bienal, teve a reunião do G20, né? A reunião do G20, e aí convidaram a Amazon Tears para ser a capa do G20 na discussão das questões climáticas. Então, você tem por trás, e a arte ela tem essa questão que é a linguagem, você tem por trás do material aquilo que ele carrega com ele. A arte ela é incapaz de dizer dela mesma.
passa a existir essa necessidade do outro, e essa urgência do outro diz, através do símbolo, né, desse material. Então a gente percebe que existe e trafega essa questão que chegamos nesse slide aqui. Não é só a floresta, não é só a árvore que queima. Tem um gavião-rei que habita aquela região, que também está na lista dos animais em extinção. Então, a sombra da Amazon Tears projetada na parede reúne o gavião-rei, né, a essas árvores que simbolicamente existem para sempre com ele nesse objeto. Acho que esse foi o argumento que levou isso adiante. Está aqui ela. Amazônia, fibras, plantação de malva, outra cultura que está um pouco colapsando aqui, né? Já se viveu de... Acabou? Tá bom. Viveu-se muito de malva. Está aqui, vou passar rapidinho. As fibras, e aí as fibras vão fazer o quê? Papel. As sobras daquelas toneladas de madeira podem fazer o quê? Matrizes de estilogravura. E o breu branco que sai da árvore faz a tinta que imprime nesse sistema. Olha lá. Muito bom. Deu Agradeço, tempo. Alexandre. Gente, sensacional o seu trabalho. Infelizmente, nós avançamos aqui o tempo, nós temos uma outra atividade, mas para não dizer que não falamos de flores, vou fazer uma pergunta para cada um aqui, senão a Rafaela me mata ali, olha, ela está me olhando com um olhar fulminante. Vou fazer, Rafaela, a tua pergunta aqui. A tinta de solo, além de solo, leva a quais outros componentes? Cola branca e água? Cola branca e água? Se leva outros componentes, além da terra em si. Então, a receita com cola branca, né, ela está mais ligada à ideia do barreado, né? Sim, se a gente for para esse lado se a gente for para o lado mais bruto do barreado, sim, cola branca e água. Mas eu já estou usando outras coisas, estou usando as resinas, né? E resinas que saem daqui, da macelgueira sai uma resina que é o breu branco, ou do Pinus Elliott sai uma outra resina amarela que você destila. Então tem toda essa parte de destilação que de um lado sai terebentina, do outro lado só resta a resina amarela. Que dela sai também algumas outras árvores aqui da floresta, sai o outro breu, que é o breu que eles misturam com óleo para calafetação dos barcos. Todos esses meios servem para ser misturados com pigmento de terra, para fazer uma tinta de terra mais nobre. E aí você tem outras coisas que você também sai com elas da floresta, como mel de abelha, combinação de algumas resinas, que você vai fazer uma tinta de terra, que é essa tinta de terra que eu estou te falando, que é a evolução do barreado. E a Rafaela que vai te dar a pedra. Opa, pode cobrar dela ali, ó. Legal. Ela que está vestida de carimbó. Opa, obrigado. E aqui para a Patrícia, essas construções são consideradas mais baratas em relação a construções comuns? Aí, de novo, aquele conceito que a gente estava conversando na mesa anterior, né? Acha que, pelo fato de não ser alvenaria ou o concreto, né, é comum, não é de material, essas questões todas, né? Aí é a questão do orçamento. Então, a questão do orçamento é sempre uma coisa muito delicada, né? O mercado, ele entende que quando alguma coisa surge, ela tem um valor agregado. Então, mesmo que ele seja mais barato, ele é mais caro. Sempre assim. O Lohan vai me dizer bem, madeira laminada na Europa é muito barato. E aqui no Brasil é muito mais caro. Então, quando eu trabalhei em Barcelona, a gente usava muito madeira laminada colada, porque era uma forma da gente viabilizar, inclusive, custo com material de uma forma também menos impactante. Mas quando a gente fala, o Brasil ele tem essa questão, né? Não só o Brasil, não vou dizer que é o Brasil, o ser humano, né? É assim.
surge uma nova maneira de fazer alguma coisa, ou resgata-se alguma coisa do passado e aquilo vira moda, vamos dizer assim, fica mais caro, né? É a lei da oferta, né? Então, isso, a gente precisa realmente começar a trabalhar isso internamente e na nossa maneira de se relacionar com os fornecedores e fabricantes. No nosso escritório, a gente bate bastante nisso. A gente traz os fornecedores para perto e a gente busca um entendimento mais profundo sobre essa questão, porque a gente precisa viabilizar. Se a gente ficar sempre colocando aquilo que a gente consegue resolver tecnicamente de uma forma menos impactante para a construção civil, mas o preço inviabiliza, a gente continua na mesma. Então, os fabricantes precisam ajudar a gente também, né? Então, agradeço a todos, Alexandre, Patrícia, muito obrigada. Muito bom essas contribuições e desmistificar esses materiais, tanto você quanto esses dias todos de conversa tem sido muito importante. Vou dar um alerta ao pessoal do chat no YouTube que aguarde um pouquinho, que nós vamos fazer uma pausa e vamos chamar a próxima mesa, tá certo? Só um instante.